Vamos lá, vamos para a segunda parte. O Alexandre apresentou a primeira parte, o Foucault. Por favor, se vocês tiverem dúvidas sobre conceitos básicos, a gente vai abrir e vocês façam essas perguntas sobre conceitos básicos de Foucault, sobre essas noções do que é soberania, o que é disciplina, o que é biopoder, o que é governamentalidade. Pode perguntar no final, não fiquem acanhados em relação a isso, tá? Agora o Alexandre ele vai apresentar, então, como que ele se apropriou dessa discussão do Foucault na primeira parte, vai apresentar como ele fez isso na tese dele, e depois nos abrimos para perguntas, tanto sobre o próprio autor, quanto também sobre a tese, sobre as formas pelas quais ele se apropriou e desenvolveu o Foucault no estudo de estatísticas públicas e formação do Estado Nacional Brasileiro. Então, eu queria, na verdade, começar dizendo o seguinte: uma questão que é fundamental no meu trabalho, na minha tese, né, e que tem a ver com o ethos de pesquisa da governamentalidade, né, é o problema do estatuto da mudança social. Tal como Foucault já dizia desde, pelo menos a genealogia do poder, o que ele faz é uma história das problematizações. Quer dizer, o que entra no discurso, o que não está no discurso não pode ter existência real, né? ou não é relevante. Nesse sentido, é importante porque o Estatuto da Mudança Social, que é uma questão importante, muito importante em termos de sociologia, teoricamente falando, no caso da governamentalidade, me permite pensar, me permite, por exemplo, relativizar o problema da institucionalização de políticas, por exemplo, de bem-estar, políticas como seguro de trabalho, previdência, que são políticas de população, tá? De seguridade, sanitárias, né? Me permite contornar essa questão, porque, por exemplo, como eu trabalhei no meu recorte de tese Império e Primeira República, eu situei que aí estava, no final desse período, a emergência de uma política de população. Configurava-se, então, uma população, no caso do Brasil, no final da Primeira República. Isso é uma questão importante, porque a Primeira República é sabidamente considerada uma espécie de fracasso nos seus projetos, assim, de todo ou quase todo, e esse fracasso é muito atribuído à incapacidade de exatamente formular as políticas que chegaram, às vezes, a ser ditadas em parlamento, chegaram, às vezes, a ganhar... a serem, às vezes em forma de lei, às vezes não venceram votações parlamentares, mas fizeram parte de debate. E a governamentalidade é importante porque ela me dá a possibilidade de que eu posso dizer que a crítica política ela é deslocada a partir do momento que uma determinada questão se torna um problema público. Então, se tornou um problema público, se existe no debate, não importa tanto se foi vencido e não foi institucionalizado, porque só vai ser institucionalizada, por exemplo, na Era Vargas. Não. Na verdade, as condições de possibilidade de uma mentalidade de governo como a da Era Vargas estão dadas imediatamente antes da Era Vargas. Porque a crítica política é deslocada pelo saber sobre a população. A crítica política é deslocada sobre os processos, os fenômenos de população, adentrando a racionalidade política. O que ocorre exatamente segundo minha tese, na segunda metade da Primeira República em particular. Mas isso já vem se desenhando de outras formas mais locais, sobretudo nos centros urbanos de Rio e São Paulo, entre alguns outros, antes disso. Tá certo? Então, por que eu estou falando isso agora no começo, né, que poderia ser uma coisa do meio para o final? Porque esse estatuto da mudança social é relevante. Uma história da problematização implica que eu me preocupe muito mais com o que se torna um problema público do que propriamente, do que se, por exemplo, o Rui Barbosa no Império está falando sobre educação e reforma educacionais de base. Se na realidade ele nunca mais voltou a falar em educação, já estamos aqui de novo. E não tinha esse problema com o microfone. Não tinha microfone. Então, enfim. E era um grande orador, você viu? Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? É
certa sociologia que tende a, e sobretudo os historiadores, que tendem a imaginar que é possível falar, por exemplo, um debate educacional com um ou dois pensadores. Corporativa ainda, no final do obviamente não para o público do Brasil de 100 anos depois. Porém, se você não tem uma ampla mobilização de estratos diferentes, que vai ser para decisiva a própria ascendência da classe média urbana, com a sua visão de mundo própria, nem começou. Do social, por exemplo, que inclusive e também do marco que tende a valorizar apenas os momentos de institucionalização de mudanças, como por exemplo isso, a edição de leis, as leis de fato foram eficazes ou se se trata o que me interessa é o campo visual. Quando o próprio marco do que é criticado passa a ser, você passa para adiante, o alargamento da crítica, o alargamento pela regulação da população, pelos fenômenos de população que passam a ser, na realidade, o desenvolvimento do social no Brasil, o delineamento do social, que não pode ser completamente reduzido ao político, sobre a ordem fragmentada do Estado oligárquico da Primeira República, né? Então é isso. Um aspecto importante que é inspiração mesmo. Aquilo que tornou a ação possível. Aí é a localização do marco da mudança social na sua eclosão ou nas condições que a presidem, na possibilidade, como diz o Foucault. Se tornar um espaço de referência, de ancoragem. Que permite isso? Essa era a discussão. Quais são as condições de emergência? Porque produtiva, tá? Aí eu saio de uma estatística de um estado não está. Não. Pensar no processo.
Estado está entre a razão, está entre outra coisa que estatísticas, os censos, obrigado, como cobertura exaustiva da população, os censos, faz a contagem da população inteira, diferentemente das estimativas de população que existiam, como no estado territorial. O que existia no estado territorial? Você especula, faz uma projeção de população, baseada na autoridade pessoal do dignatário, quer dizer, que é um homem próximo do monarca, um homem próximo da soberania. E essa autoridade pessoal que credencia a sua estimativa. Tá certo? Isso se mantém no Brasil, para além da realização. E ao lado disso, o que você tem no Brasil? Essa tradição se mantém no Brasil até o final do século XIX, quase. Essa tradição de estimativa de população, onde você deixa de lado. Você só pode dizer quantos são. E qual é a credibilidade desse número? Olha, não se sabe. Por que não se sabe? Por que para a gente esse número é pouco crível? Porque esse conceito de credibilidade ou de confiança dos números é nosso, não é deles. Esse conceito de confiança dos números é o conceito do Estado governamentalizado, mas não é o do Estado territorial. Por quê? Porque para eu ter confiança nos números, eu preciso justificar os procedimentos. Como eu cheguei até esse número? Não é isso? Então, eu preciso publicar as metodologias, os procedimentos. Eu preciso contar todo mundo. Se eu não conto todo mundo, eu não tenho uma população como, do ponto de vista das equivalências que a constituem enquanto população. Né? Eu tenho uma população diferenciada, onde eu posso não contar índios, eu posso, como de fato acontecia, eu não posso saber sobre as relações sociais da unidade doméstica, da casa, por exemplo. Que relações sociais existem? Como é que a contagem era feita? Em cima dos fogos, em cima das casas. Eu conto casa, eu imagino que tem tantas pessoas numa família, que tem tantas famílias morando numa casa, e aí isso daí é multiplicado para fins de estatística eleitoral, para fins de saber quantos podem votar numa determinada paróquia, no Império, por exemplo. E, ao mesmo tempo, outro uso da estatística, que encerrava o uso da estatística era a conformação das fronteiras do Império. Então, eu precisava saber, por exemplo, ter um controle da colonização. Como é que eu vou colonizar áreas onde você não tem colonização? Como o seguinte, porque interessava o quê? A expansão, não é isso? Do Prata, por exemplo, da Bacia do Prata. Então, são fronteiras que o próprio Estado queria expandir-se, não se interiorizar em termos das suas instituições, mas de controlar as fronteiras administrativamente, né? Ter o controle das fronteiras, que não significava povoá-las, né? Muito menos interiorizá-las, do ponto de vista da racionalidade do Estado, política. Né? Então, quer dizer, você tem um momento, um império, né, brasileiro, que é um híbrido entre isso, entre uma razão de que eu chamei de eu dei assim, como que a estatística encontra, a estatística aí acaba sendo o quê? Estatística financeira, a estatística das finanças, da balança comercial, uma estatística do superávit que é possível, né, se atingir, que mostra a potência desse Estado, que é um tipo de estatística tradicional. Você pode falar em população. Qual é a questão? Se fala-se em população no Império, fala-se no Brasil, no século XIX, fala-se. Mas esse é o ponto. Se eu fala-se em população, porque eu estou no léxico, no vocabulário político moderno. Porque tudo que essa elite imperial está lendo e está se referenciando no mundo liberal. Isso, na Europa, nos Estados Unidos. Então, no sentido do mundo liberal, no sentido do governo liberal, no sentido do Foucault. Falar sobre a categoria aparecer não implica que ela tenha, que ela consiga, que ela medie um problema público, a formulação de um problema público. A população aparece, mas ela não é a base pela qual o governo é problematizado.
Isso é que é importante. E que população é essa? Se você for olhar lá de perto, como eu tentei ver, você vai ver uma população que não onde o próprio índio aparece em referência à natureza, não em relação à sociedade. Né? Desde a ideologia do romantismo, enfim. Quando que a população vai... Então, o que eu tratei de ver? Quando que, na realidade, começa o primeiro censo. Por que o censo é importante, o censo moderno? Porque o censo moderno, ele é o primeiro a não considerar as pessoas em função de classe, origem, condição. Ele é o primeiro a ser feito numa base universal dentro do território, numa mesma data, para toda a operação censitária. Ele é o primeiro, portanto, a ter essa preocupação com a exaustividade do que vai ser contado e criando procedimentos para que todos sejam contados da mesma forma. Né? Então, é um princípio, é uma operação de coordenação do Estado, hercúlea, porque é uma empresa gigantesca. Quando você vai olhar como que o Estado, por exemplo, os Estados europeus faziam seu censo no século XIX, como que o Estado brasileiro fez o censo em 1972, foi o primeiro censo do Brasil. Você vai ver que já atualizam essas estruturas tradicionais e patrimoniais, porque aparece... Todo o censo de 72 é realizado de forma que o recurso a serviços litúrgicos, aonde a nobreza local, os notáveis locais compõem a comissão censitária e os notáveis locais são aqueles que vão, em última palavra, tem uma palavra, eles têm poder de dissolver as comissões e escolher os membros da burocracia do Estado que vão compô-la. Em última palavra, quem dá a última palavra numa tal organização? Os notáveis locais, ou seja, o poder privado, vamos dizer assim. Como é que você pode ter um regime, isso que é importante teoricamente, como você constrói um regime de credibilidade, de confiança pública, aonde o recurso à liturgia, ao senhoriato rural, como fiador da operação censitária e da sua viabilidade, da sua credibilidade, da sua qualidade, é feito sem a certificação do Estado. Em outras palavras, como os números podem ter autoridade, não tinham autoridade, números públicos, né? Estatísticas públicas, não tinham autoridade porque o Estado não tinha autoridade. A construção da autoridade dos números depende da construção da autoridade política. E eu falo desse ponto porque isso me permite pensar como que as formas institucionais do Estado moderno, entre as quais a estatística e o censo, vão ser incorporadas, trazidas, importadas, a partir do que chama-se de internacionalismo estatístico, né? Que são os congressos, os grandes congressos estatísticos internacionais, disposições universais, que traziam, que discutiam e estabeleciam as convenções, que convenções deveriam ser adotadas, como você vai criar um mundo de... como você vai harmonizar, garantir que você está harmonizando os resultados, as categorias, dos procedimentos em nível mundial, em nível internacional. Tá certo? É a necessidade exatamente de estabelecer princípios comuns, procedimentos comuns. Então, por que isso era importante para os países da América Latina? E por que eles rapidamente aderiram, inclusive estiveram entre os que mais adotaram essas recomendações internacionais? Por quê? E aí vem a questão da epistemologia democrática da estatística. Ela estabelece um campo, um espaço onde não só criam-se as diferenças, mas, portanto, cria-se a possibilidade de superação das diferenças. Porque essa diferença se torna escalonável, se torna quantificável. Essa diferença se torna uma questão de grau, de ordem, e não mais uma questão de natureza, de essência. Então, enquanto que até então a diferença colonial era construída em torno dos países, né, semi-bárbaros ou de colonização, colonizados por metrópoles, essa diferença colonial era dada pela pelo seu clima, ou pela degradação moral do caráter que decorreria do clima, por exemplo, ou do meio físico. Agora, na verdade, eles podem ser comparados diretamente às suas matrizes e suas metrópoles, porque
existem indicadores de desenvolvimento internacional que dizem que a educação, qual é, por exemplo, a população de idade escolar de tal país ou qual é o orçamento que é despendido em média anual com cada país com a educação. Isso a partir dos rankings internacionais já da década de 1970. Então, o que você está tendo? Você tem uma ordem internacional estruturada em torno da estatística como referente público das ações governamentais, das decisões individuais, e você tem um nível de um país como o Brasil, que foi o que eu estudei, mas obviamente outros também, no caso da América Latina, onde essas formas são incorporadas para garantir o quê? Uma comparação, a possibilidade de fazer um censo já era, naquele momento, eram raros estados que haviam feito isso. Só fazê-lo já era um marco de modernidade. Então, era uma forma de fazer parte de um clube seleto de potências, mas, ao mesmo tempo, incorporando essas categorias, significava que a possibilidade de estabelecer um censo, mesmo você ocupando uma posição muito subclassificada, muito abaixo, muito baixa, né, como o Brasil de fato esteve no caso da ranking da educação, a diferença se colocava numa questão de medida comum, de possibilidade de ascensão a partir do desempenho. Então, tanto em relação à construção, que eram as grandes estatísticas de desenvolvimento desse momento, né, de ferrovias, construção de malha ferroviária por quilometragem, etc., até a imigração, contingente de imigração, higiene pública e educação, né, nesse sentido que eu falei antes, de população em idade escolar alfabetizada, né, eram marcos que estabeleciam o modelo de desenvolvimento que rapidamente apareceu como um parâmetro também para esses países, onde, curiosamente, coincidentemente, a educação não apareceu como um problema público. A higiene dos corpos poderia não aparecer como um problema público. Então, o que é interessante é que você tem um sugestionamento vindo de fora, de uma ordem internacional montada, construída, espelhando a racionalidade política liberal e, através da epistemologia democrática da estatística, né, instituindo parâmetros de desenvolvimento que vão se fixar no horizonte político dessas novas nações de passado colonial como o Brasil. E aí você tem uma dinâmica muito interessante, porque você tem uma dinâmica de fora que permeia e que tensiona, né, práticas e dinâmicas internamente. Agora, qual que é a dificuldade? Qual foi a dificuldade para isso acontecer, digamos, não se realizar? Porque não é um automatismo, muito pelo contrário. No exame 172 mostra, por exemplo, que todas as categorias dos congressos nacionais, a maioria delas foram adotadas, inclusive alguns países, como França e Inglaterra, recusaram adotar. Né? Tinha, por exemplo, lá para educação, 172, é medida por idade. População até 15 anos, acima de 15, quer dizer, para você mensurar a idade escolar. Foi feito algum uso público disso? Nenhum. Isso apareceu no debate público da época? Não. Isso, obviamente, visa atender um parâmetro, uma forma vindo de fora? Tá? Sim, concluo que sim, pelo menos. E, quer dizer, para dizer que não é uma coisa ociosa, né? Que não é ocioso. Mas, ao mesmo tempo, o ponto interessante, a categoria de condição que dividia a sociedade inteira entre livres e escravos, e era o princípio de organização de todas as outras categorias. Então, se eu tenho, inclusive de raça, né, ou cor, todas elas eram dispostas segundo livres e escravos, os escravos ainda existentes. Então, livres e escravos organizavam todas as categorias do censo, de educação, de nacionalidade, de raça, etc, etc. Essa é uma categoria que reforçava o quê? O tradicionalismo e respondia a uma necessidade interna do Estado Imperial Brasileiro, que era garantir e projetar as condições em que se daria a emancipação dos escravos, o fim da escravidão. Projetar até porque, com o censo, veio a matrícula geral dos escravos, que o Estado não tinha. Não sabia nem quantos escravos existiam no Brasil, imagina, a tamanha dependência do poder privado e do senhoriato rural. Nem se sabiam quantos escravos existiam no Brasil quando 172 foi feito. Não se tinha esse controle, não existia esse controle.
Entendeu? Então, o ponto é esse. O ponto é perceber como que eu tentei fazer, porque eu dei só um exemplo aqui. Como que a adoção de categorias inovadoras que representam forma institucional do Estado moderno, na realidade, em alguns aspectos, sugeriram, provocaram a adesão a categorias que representavam indicadores de desenvolvimento naquele momento, como educação e industrialização. Obviamente, industrialização é muito mais difícil no caso do Brasil naquele momento, mas a educação marcou presença a ponto de as pessoas acharem que Bruno Barbosa estava falando sobre as estatísticas de educação, estava lá sendo grande precursor da educação no Brasil. O cara nunca mais voltou a falar disso na trajetória dele, só na campanha, deu até só na campanha civilista para a presidência, e mesmo assim foi uma nota pequena. Então, 1909 que foi essa campanha, né? Então, 30 anos depois, e mesmo assim, deu uma nota pequena. A minha questão era essa, como, assim, teórico e metodológico, metodologicamente, como sair do espaço, como saber que uma categoria é especialmente relacionada à população, né? E, portanto, também um saber sobre a população como educação se constitui em fonte de problematização da ação pública, da própria política. Estamos indo bem? Estamos indo mal? Não, por quê? Estamos indo mal? Então, essa discussão aparece depois. E aí, uma outra questão que eu queria chamar a atenção, por exemplo, Foucault, menos Foucault e mais alguns autores que seguiram no desenvolvimento dos estudos da governamentalidade, tá? Porque possibilitaram contribuições mais laterais a certos conceitos, avançaram na ideia de população. Então, quer dizer, a população, entender que a população ela é uma construção. Não adianta a população aparecer no discurso, mas a população precisa aparecer como a própria fronteira da qual se extrai ou da qual se deduz, se problematiza um tipo de ação, um campo de possibilidades através do qual o governo vai agir e vai se inscrever. Tá certo? Como que isso ocorre no Brasil? Eu tentei mostrar, na verdade eu comecei a ver uma combinação entre uma modernização através da implantação desses recursos, da importação desses recursos administrativos modernos, vindos do governo liberal, como a estatística, o censo, que é a cobertura exaustiva da população, e algumas das categorias que foram trabalhadas nesses primeiros censos, mas ao mesmo tempo mostrando como, em vários outros aspectos, essas categorias ganhavam um significado local, que reforçava o tradicionalismo dessa sociedade. Tá? E um segundo momento, com o tempo, é interessante perceber que como essa epistemologia democrática da estatística, primeiro constrói um espaço internacional, um sistema de Estado, a ordem internacional do sistema de Estados, a possibilidade deles se compararem suas performances e avaliarem, por exemplo, a educação como fonte da solidariedade social, do nível de desenvolvimento moral da sociedade, que era exatamente o que estava sendo feito no momento, inclusive, que o Durkheim está escrevendo. Esses rankings internacionais são construídos exatamente no mesmo momento e são analisados como sendo base da coesão social, né? E uma linguagem e uma realidade completamente distante de um caso brasileiro. Então, minha questão foi como certas categorias podem aparecer, mas sem terem nem essa dimensão de referente público do governo liberal, mas, ao mesmo tempo, não sendo inteiramente ociosas, ora reforçando um tipo de dominação tradicional, mas ora também estabelecendo uma clivagem em relação ao que se poderia pensar ou criticar da política e do Estado. Né? Essa que foi uma questão importante da tese ancorada nos pressupostos da governamentalidade. Tá? Fora isso, a partir de então, me parece o seguinte, a tese envereda para a seguinte noção, onde faz um uso até mais de Latour, mas com uma crítica Foucaultiana interessante.
não posso falar o nome de Latour porque é um autor que vai ser visto bem mais aqui à frente no curso, mas a crítica que eu acho que é Foucaultiana a Latour que eu utilizei é que é interessante observar isso. Tanto as estimativas de população tinham preferência em relação ao censo, nem a Diretoria Geral de Estatística usava os dados do censo. É um negócio louco, porque eles preferiam usar a estimativa mais recente, que, uma vez atualizada, geraria um total populacional superior ao que o censo havia demonstrado. Então, a própria autoridade, também ao mesmo tempo, os números não se estabeleciam confrontos, não tinha um debate estatístico que pudesse estabelecer um confronto entre esses números. Como se chega, não é uma questão que se coloca para um mundo em que as estimativas são construídas, são baseado em que os números, na verdade, se reduzem basicamente a estimativas de população, e a estimativa é baseada na autoridade pessoal. Né? E a autoridade pessoal é baseada no quê? Na reputação do seu autor e no conhecimento que ele tem da experiência local, o grau da sua própria posição na burocracia do Estado, por exemplo. São essas as questões que, no caso, então, das estimativas, né? Autoridade pessoal versus autoridade pública, que faz com que o censo seja, inclusive, preterido pela própria instituição oficial de estatística, que está levando um chumbo grosso com os seus dados, com os seus resultados do censo, chumbo grosso de várias direções. Segundo, aparece o problema da observação do olhar, que é a crítica da disciplinamento do olhar, que é um aporte Foucaultiano também que eu fiz. Por exemplo, até esse determinado momento, até o final do século XIX, fraudavam-se os números sobre a escola, o sistema escolar, porque os professores podiam saber quais eram os números matriculados sem se preocupar com os que não concluíam o ensino, ou saíam no meio do ano. Por que isso era importante? Não era importante. O Estado queria saber quantos matriculados eram para saber quantos professores precisam. Né? Mas, a partir do momento que eles descobriam que eles podiam ser demitidos, o que acontece? Eles simplesmente fraudavam os números. Normal, né? Fraudavam os números e não tinham e não tinha instância de vigilância, de controle sobre isso, porque os próprios inspetores escolares não sabiam o que fazer com relação a isso. Então, era preciso mostrar aos professores, orientar, guiar a conduta dos professores, solidarizando-os em relação, né, às implicações dessa ação. E, ao mesmo tempo, criando uma instância de vigilância dos inspetores escolares sobre as suas práticas, para que os registros escolar que está na mão do professor, sem qual não tem estatística educacional, porque o registro escolar baseado nas pautas, frequência, etc., por isso que fazia dele um ponto da rede tão importante para a criação, né, da estatística, não havia essa problematização de como o professor deveria proceder. Né? Só quando os inspetores escolares puderam recorrer a um censo escolar, fizeram um censo escolar, quando os inspetores escolares foram introduzidos, que o censo escolar pôde vingar. E isso significou, por exemplo, entre outras coisas, adotar a educação obrigatória primária, uma obrigação, mas ao mesmo tempo educar os pais dos filhos sobre a importância de colocar seus filhos na escola, porque o que estava em jogo naquela época era até o desafio da autoridade, a autoridade escolar e a autoridade paterna. Quem educa meus filhos sou eu, sou o pai. Você está pensando, isso na época era uma questão absolutamente fora era a questão a ser construída, que a escola é o lugar, que é um lugar que não disputa a autoridade paterna, porque na verdade ela disputava, ela deixou de disputar porque hoje ela é consentida como parte do próprio processo educacional. Mas naquele momento não era essa a visão. A educação é educação face a face, a educação tradicional, a educação familiar, um núcleo familiar. Então era preciso disciplinar os pais, né, para
em relação ao ensino dos seus filhos, disciplinar os professores em relação à lista escolar, orientar os inspetores escolares, para que senão se não tem ciência escolar. Esse é um exemplo. Outro exemplo, questão da vigilância, a questão da vacinação. Vacinação não podia acontecer. Por que eu estou falando da vacinação? Porque isso é estatística. Porque eu estou falando que é a base do registro administrativo, sem qual não tem estatística sanitária, estatística dos vacinados, estatísticas de quantos mortos foram mortos por uma doença ou foram curados. Tá certo? E, na realidade, a preocupação dos médicos ou dos higienistas, né, doutores, era de que não importava disciplinar os intermediários, os mediadores, aqueles que aplicavam as vacinas. Eles não precisavam, eles eram considerados ignorantes, pura e simples, incapazes, boticários, incapazes de adotar ou aplicar adequadamente os procedimentos que eles haviam idealizado. É só isso. A preocupação de que, portanto, existe uma cadeia de interdependência social que atravessa a produção do que a gente chama de dado, uma informação, a informação estatística, tá? Não estava colocada. O dado é só o ponto final, né? É só o produto visível de uma cadeia de relações sociais que precisam ser organizadas, hierarquizadas, subordinadas, estruturadas a partir de um olhar centralizador, que o Latour vai chamar, né, de centro de cálculo, e que para ele basta só chamar de centro de cálculo que vai acontecer. Mas, assim, no caso da crítica do Foucault ao Latour, a crítica da observação, do disciplinamento do olhar, implica que existe um processo que supõe constituir uma rede, fazer com que as pessoas todas vejam a mesma coisa, obrigar que as pessoas façam as mesmas coisas, registrem as mesmas notas, ou, enfim, segundo os mesmos procedimentos, e que esses registros possam, portanto, ter uma estabilidade que vai circular e produzir significados comuns. Quando que isso vai acontecer? Preciso mais de 5 minutos. Quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer durante a Primeira República, na criação de uma rede médico-científica, que é um médico sanitarista, né, ancorada no que chamam de Revolução Pasteuriana no Brasil. Não vou entrar aqui nos detalhes do que isso significa, mas a ideia era o seguinte, do ponto de vista da estatística, me interessava bem mais de perto, né, porque eu atravessei todos esses campos de interfaces, de saberes e práticas populacionais diversas, porque é através deles que a estatística ganhava solidez, estabilidade, do ponto de vista dos seus significados e dos seus usos possíveis. Porque exatamente eu usei a estatística como um tecido material para pensar o que é ou não objeto ou faz parte do campo visual da ação governamental. Então, dito isso, o que me interessa nessa questão da rede, que eu vou lá para a saúde pública e as suas profundas transformações nesse período, inclusive a revolta da vacina, que é um dos acontecimentos mais famosos, mas tem muito mais coisa do que isso. Por quê? Porque, na realidade, essa rede que se forma em torno, quando se fala em formação de uma rede, que é um outro critério, aí eu uso o Latour para explicar como é a proposta do nosso curso aqui, porque tem questões que não são suficientes, que o autor base não permitem responder, e, na realidade, essa resposta muitas vezes se dá pelo recurso a outro autor como o Latour, que, como vocês viram, ainda assim foi criticado também, porque a observação do olhar é uma questão importante, que o Latour o disciplinamento da observação é uma questão importante que o Latour não dá a mesma atenção. Então, a questão da formação da rede é importante porque só através quando a formação da rede é o quê? Uma tradução, segundo o Latour, uma tradução de interesses. Eu traduzo os interesses de grupo de autores diferentes. E esses autores diferentes, né, podem ter, só vão ser alinhados dentro de uma mesma perspectiva de atuação quando seus interesses podem ser traduzidos nos interesses dos outros grupos que fazem parte daquela mesma rede. Então, por exemplo,
para que Oswaldo Cruz dissesse quero manguinhos e quero uns laboratórios e quero fazer a vacina obrigatória em todas as frentes das epidemias que estão acontecendo no Rio de Janeiro, na capital federal, era preciso que ele convencesse primeiro toda a elite oligárquica e política de que aquilo ali realmente ia resolver o problema do gado, do obstáculo à imigração por causa da paralisia econômica e, no caso da imigração, por causa das quarentenas que eram impostas sucessivamente aos portos e eram fechados provisoriamente. Então, era preciso, portanto, dizer claramente que a solução da agroexportação passava pelo laboratório pasteriano lá, que capitaneado pelos médicos e sanitaristas, tá certo? Então, a questão é, como que, através da saúde, nessas ações, se estabelece uma compreensão de que a população precisa ser construída, porque educada em termos o sujeito ético, né? Que é aquela preocupação lá vamos lembrar lá do Foucault, que eu estava falando no início da aula, o sujeito ético vai aparecer dentro da reflexão política, política no sentido amplo, né? Da reflexão política e técnica, porque no caso da saúde, do Brasil. Até então você tem uma série de revoltas de quebra-quilos, revolta da vacina, revolta... enfim, uma série, as revoltas lá de todas do Império, né, populares, que apontavam para o quê? Para uma desconfiança sistemática da população em relação ao Estado, as iniciativas do Estado, um Estado que, de fato, recorria à população com medidas extorsivas, seja para aumentar tributos, seja para recrutar os mais pobres para a Guarda Nacional, por exemplo. Então, nesse ambiente de desconfiança, qualquer estabilidade dos números seria impossível. Como é que essa estabilidade vem? A estabilização dos seus significados? Por essa rede que eu vinha falando. E aí você tem, pela saúde, a construção de uma dimensão do sujeito ético, porque é um sujeito saudável. Se eu só posso resolver o problema da saúde no Brasil, agora passa a ser quando a rede vai ganhando espaços, vai ganhando adesões, vai recrutando grupos alinhados segundo a perspectiva, né, dos médicos sanitaristas. Inclusive, o que vai acontecer? Todos os seus triunfos contra epidemias vão ser fundamentados estatisticamente. Então, uma monumentalização estatística do final da erradicação daquelas epidemias. E isso faz o quê? Se eu posso agora provar que as epidemias desapareceram e que também depois elas estão sob controle estatístico, lembra, né, que eu falei da criminalidade lá atrás, para não gerar insegurança? Se agora eu posso provar que eu tenho esse controle, é preciso que eu tenha um monitoramento estatístico permanente e que, portanto, inclusive os pontos mais, digamos, abaixo, subordinados ou locais dessa rede, sejam capazes de executar adequadamente os procedimentos que o centro de cálculo, para falar do Latour, ou enfim, ou que seriam os médicos, os sanitaristas, Oswaldo Cruz, Manguinhos e etc., estão pensando. E aí você deixa de ter aquele desapreço, onde a questão da coordenação, desde os vacinadores intermediários até os professores que fazem os registros, não importava e não era uma questão. E por tabela, exatamente, inclusive por isso também a educação não poderia ser um problema público. E agora você tem um momento em que não só a educação vai entrar, mas vai entrar pela via da saúde. Porque eu preciso educar agora o quê? Primeiro eu preciso educar alguns pontos dessa rede a verem e fazerem o que se espera que eles venham e façam, sem o que você erode todo o empreendimento estatístico que faz com que você visualize o triunfo, faz com que você reforce a veracidade daquela perspectiva, né? E em determinado momento, então, o último ponto de ampliação dessa rede vai ser a preocupação com a problematização do sujeito ético, o sujeito saudável, onde vão ouvir algumas máximas que alguns de vocês devem conhecer. O Brasil não é doente, o Brasil está doente, o Brasil não é incapaz, o brasileiro não é incapaz, o homem nacional não é incapaz, o sertanejo não é incapaz, ele está incapaz por omissão do poder público. Então, como é que ele pode ser? Ele agora precisa ser trazido como agente, se não empresário, parceiro na administração
da empresa coletiva que é a gestão da saúde. Então, ele precisa aprender a ter cuidados com a alimentação, com a estética, saber como deve se vestir, como deve ter asseio, como deve lavar os alimentos, como deve... que a educação sanitária é importante, e aí é a via da educação, tá certo? E educação sanitária, inclusive, vai aparecer como disciplina nas escolas naquele momento ainda, na Segunda República, na Primeira República. Eu não sei nem mais em que república a gente está, deve ser a quinta, né? Então, resumindo essa questão, nesse momento você tem aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra, você tem um momento em que surge a chamada questão nacional, que no Brasil representa a questão social com características particulares, mas significa exatamente a possibilidade de construção de um espaço de interdependência social em que a ordem política do Estado oligárquico não dava vazão. E como é que eu tratei de trabalhar isso no discurso estatístico? Eu tentei mostrar, além de mostrar as variações da KT que eu vim fazendo desde o início da tese, né? Trabalhando com educação, trabalho e saúde, sobretudo saúde, mas educação, trabalho e saúde, como é que a ocupação ou trabalho, como é que elas aparecem no discurso estatístico, não só necessariamente do censo. Nesse momento, eu tento marcar a clivagem, mostrando que alterou-se ao nível de comparação internacional, nacional, criou-se um espaço nacional, visualizado estatisticamente, que compara os estados não mais pelo seu desempenho individual, né? Por exemplo, Maranhão e Rio Grande do Sul, mas agora mostra estatisticamente que existe um conjunto de estados que tem um desempenho semelhante, ele é pífio, ele é alarmante. Ele exige urgência, passa a ter um sentido de urgência em termos de intervenção, que o Pacto Oligárquico, a Constituição de 1891, não permitiu, por exemplo. E qual que é? Por exemplo, isso, na realidade, a gente está diante do que a gente chama de regionalização estatística. Antes que as regiões que a gente conhece do Brasil, né, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, etc., pudessem ser criadas pelo IBGE em 42, institucionalizadas de lá para cá, é nesse momento que você vai ter uma problematização da ação pública em termos de regionalização, a partir dos anos 20. E é muito interessante que essa regionalização no discurso estatístico apareça exatamente nos temas de saúde, educação e trabalho, basicamente. Ou seja, os temas que naquele momento resumem e delineiam o que é o social. Além disso, para terminar, como que a regionalização aparece associada a todo um discurso de identidades culturais regionais que aparece naquele período. O paulista, o mineiro, o nordestino, poxa, podemos pensar até em Gilberto Freire. Então, quer dizer, aí com isso eu termino, inclusive essa sincronia, né? essa coemergência, né? Entre uma regionalização estatística e as suas implicações, né? E, por exemplo, a regionalização cultural do discurso sobre as identidades culturais locais, regionais, ela é típica de Foucault e da genealogia, porque você exatamente possibilita que você explore essas simultaneidades, né? Que de outra maneira, te estabelecendo num outro ponto de vista analítico, jamais apareceriam. E foi o que eu tentei fazer, mostrando que a estatística era um instrumento privilegiado para perceber essa associação. Nunca foi exatamente, foi meu objeto, mas nunca foi meu fim. Foi mais um meio para elucidar questões que de outra forma não apareceriam. É isso. Pode abrir para a questão, né?